Seja bem-vindo ao audiolivro e podcast do meu livro Seja Executivo e Não Executado. Planejamento profissional e pessoal em todas as idades. Eu sou Thomas F. Rioch, autor do livro e conhecido como o Rei do Networking. Também apresentador do audiolivro. Vamos começar aqui com o capítulo 1, parte 2, Um Americano no Brasil. Entre 1969 e 1970, eu dei início, ainda em Bowling Green, a um curso de pós-graduação na área de psicologia educacional. Nessa época, namorava uma colega de escola que viajou para o Brasil em um grupo de intercâmbio. Ela acabou conhecendo um brasileiro e, por carta, me comunicou o fim do namoro. Quando ela voltou para os Estados Unidos, logo em seguida, visitou o país um grupo de brasileiros. Ainda éramos amigos e ela me apresentou 11 brasileiros que faziam parte desse grupo. Foi aí meu primeiro contato com o Brasil. O mentor do grupo de brasileiros era um professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O nome dele é Joel Martins, que se interessou por minha formação superior e me mostrou uma oportunidade de lançar no Brasil o curso de Educação Industrial, além de expandir meus conhecimentos e experiências. Nunca havia viajado a grandes distâncias, muito menos entrando em um avião. Viajei apenas para o próprio Bowling Green e uma vez só para Nova York. Achei que aquela seria uma boa oportunidade. Animado com a ideia de iniciar um curso e ministrar aulas no Brasil, comuniquei meu projeto para minha família, que me apoiou. Não era a primeira vez que um filho viajava para o exterior. Meu irmão Ronald, antes disso, havia saído de casa para fazer um estágio na Índia. E assim que ele retornou aos Estados Unidos, na semana seguinte viajei eu. Minha mãe achava que eu não iria voltar. Sua intuição era forte. Deixei tudo o que tinha, tranquei o pós, juntei dinheiro e fui para o Brasil. O objetivo era fazer uma experiência de alguns meses e ver o que acontecia. Falaram-me de tudo no Brasil era fácil, barato e todos falavam inglês. Antes de viajar, tinha uma ideia do que era o país apenas por revistas, que me foram mostradas pelo grupo de brasileiros. Vi praias, céu azul, mas achava que o Brasil tinha muito mato. Antes de embarcar para o país, a primeira coisa que eu fiz foi vomitar, de tão nervoso. Estava com aquela pergunta na minha cabeça: o que eu vou fazer no Brasil? Em junho de 1970, aterrissei no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A primeira sensação foi do que estava no lugar errado. Afinal, não via nada, apenas um matagal. Fiquei mais calmo quando encontrei os amigos brasileiros que havia conhecido e que foram me buscar no aeroporto. Não tinha destino, mas um dos colegas, Humberto Marques, me convidou para morar com ele. Logo que cheguei, a primeira providência foi parar numa padaria. Tomamos um pingado e comemos um pão com manteiga. Em seguida, pegamos o Anhanguera e fomos para São Paulo. Chegando na cidade, me surpreendi. Observei a grandiosidade do lugar e tive um impacto muito grande, porque nunca tinha visto uma cidade daquele tamanho e daquele jeito. Era tudo uma bagunça. O trânsito maluco, motoristas indisciplinados. Minha chegada no Brasil foi marcada por diferentes e importantes acontecimentos históricos. De um lado, o país passava por um dos períodos mais severos da ditadura militar. Do outro, a Copa de 1970 fez com que milhões de brasileiros saíssem às ruas para festejar o tricampeonato do futebol. Não tinha noção do que o futebol e a Copa representavam para o país. No dia dos jogos, tudo parava e depois as pessoas iam para as ruas e faziam uma festa. Um dia, homens se espancavam em praça pública, no outro se abraçavam para comemorar a vitória de uma seleção.
Essas mudanças radicais no comportamento das pessoas eram difíceis de serem assimiladas. O segundo dia no Brasil foi movimentado. Fomos até o PUC para que eu conhecesse a universidade. O primeiro local visitado foi o restaurante e que me apresentaram para várias pessoas. Só que, diferente do que me disseram, nenhuma delas falava inglês. Apenas sorriam e gesticulavam. Naquele dia fui orientado pela equipe do PUC a regulamentar minha situação, organizando os documentos para que no início do próximo ano pudesse começar a dar aula. Tive que providenciar inúmeros documentos e com isso conheci também uma burocracia que nunca havia visto antes. Foi um grande impacto acrescido do imenso choque cultural. Tudo era difícil. Falar, entender, os costumes e os relacionamentos das pessoas eram diferentes do que eu estava acostumado. Era complicado viver em São Paulo. Os lugares eram longe uns dos outros, as pessoas não andavam juntos. Como o grupo de estudantes que conheci nos Estados Unidos, cada um tinha a sua vida. Seu horário era outra realidade. Vim para o Brasil com a intenção de montar um curso de educação industrial, mas a situação era cada vez mais complicada. Já naquela época, as coisas não eram fáceis no Brasil. Nada era feito para acontecer. Comecei a encontrar alguns empecilhos. Meu currículo histórico médico dos meus pais tem que ser traduzidos. Os documentos deveriam ser enviados ao Ministério da Educação. A carga horária já havia cumprido, teria que ser comprovada. A grade curricular do novo curso montado estava tudo muito complexo. Comecei a me preocupar quando percebi que inúmeras pendências teriam que ser resolvidas e que a PUC passava grandes períodos em greve e que, por causa da ditadura militar, a situação das faculdades brasileiras era complicada. Além disso, minhas economias estavam acabando e eu precisava tomar outras atitudes. Afinal, apenas com a passagem de vinda não tinha como comprar outra de volta. Enquanto procurava outras oportunidades de emprego, encontrei algo que eu não conhecia, que foi o fato de não ter direitos. Não tinha direito de opinar livremente sobre a política, por exemplo. Isso foi muito chocante. As conversas eram ocas, sem conteúdo. Ninguém falava sobre temas polêmicos e importantes a respeito da situação do país. Diferente do que eu vivenciei nos Estados Unidos, porque lá nós exercíamos nossos direitos, expunhamos nossos pontos de vista, sem que fôssemos repreendidos. A atuação da polícia e dos militares no Brasil me assustava. Tinha medo porque não entendia o que os policiais falavam para as pessoas. Um dia perguntei para meu amigo Humberto o que o polícia falava antes de atirar. Humberto explicou que os policiais não falavam nada. Fiquei com medo, porque não falava e nem entendia. A violência que me preocupava era do desconhecido. Precisava agir. Por indicação de amigos, comecei no mesmo ano a dar aulas de inglês para executivos, lá na Associação Alumni de São Paulo. O português não era barreira e a minha missão era ensinar os outros a falar inglês. Nessa mesma escola de idiomas, fiz um curso de português para estrangeiros e com o tempo foi melhorando. Para me acostumar com o idioma brasileiro, ouvia muito rádio e prestava atenção nas pronúncias. A primeira coisa que aprendi foi pingado com pão com manteiga. Fome eu não passava. Nessa parte de comunicação, me lembro de um fato bem engraçado. Pegava o ônibus e toda vez que queria atravessar dentro do ônibus e passar pelas pessoas, eu falava cinzeiro. Entrava no ônibus e falava cinzeiro, cinzeiro, cinzeiro. Todos olhavam e abriam a passagem, até que um dia falei cinzeiro para um conhecido, que me explicou que cinzeiro é uma coisa e licença é outra. Quando entrasse no ônibus, teria que falar
Licença, não cinzeiro. Foi o que aconteceu. Mas o resultado não foi o mesmo. Falava licença e ninguém se mexia. Muito menos abria passagem. E percebi que entre o certo e o que funciona, nem sempre o certo funciona. Voltei a falar cinzeiro para pedir passagem e conseguia sempre descer no ponto certo. Percebi que não precisava falar perfeitamente, mas o principal para as pessoas me entenderem. Depois de 2 meses já consegui me virar. A situação financeira estava melhorando e tinha como meta juntar dinheiro para voltar à minha terra natal. Durante esse processo, minha ex-namorada americana me enviou uma carta contando que havia terminado com o namorado brasileiro e que gostaria que eu voltasse. Fiquei ainda mais motivado a abandonar o Brasil. O choque cultural e a falta de perspectiva me fizeram ter certeza que teria que retornar ao meu país de origem. Já estava tudo pronto. Antes de retornar, foi uma festa onde conheci a Márcia, hoje minha esposa. A única dificuldade foi com o idioma, mas havia combinado com ela que só falaríamos em português no nosso relacionamento, e até hoje é assim. Apesar de já estar com tudo pronto para minha viagem de volta, fiquei no maior dilema, porque gostei muito dela. Tive que viajar em dezembro de 1970, afinal precisava regulamentar o meu visto brasileiro. Para conseguir isto, a Alumni fez uma carta que atestava minha contratação da empresa. Fui para os Estados Unidos, peguei o visto e voltei para o Brasil. Estava um pouco mais seguro, pois minha situação econômica era melhor do que quando cheguei pela primeira vez. Mas assim que eu desembarquei, outro trauma me esperava. Informaram-me ainda no aeroporto que meu amigo Humberto havia morrido afogado em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Chocado, segui do aeroporto para o enterro. Perdi alguém que estava muito próximo e até hoje desconfio de sua morte. Acredito que ele não morreu afogado e que talvez a ditadura pode ter alguma coisa de culpa. Mas pessoas sumiam na época ou morriam de maneiras estranhas. Tive que recomeçar a minha vida. Com emprego na Alumni garantido, saí em busca de um novo local para morar. Iniciei também um curso de pós-graduação na área da psicologia educacional na PUC, mas não dei sequência. Já havia desistido de montar um curso de educação industrial nessa universidade, pois as negociações esfriaram e eu desanimei. Minha vida tomava outro rumo. Estava namorando Márcia e já pensávamos em casamento. Casamos nós em 16 de dezembro de 1971. Depois disso, levei minha esposa para conhecer minha família nos Estados Unidos e o encontro foi muito agradável. Márcia se formou depois em psicologia em 1974 e um ano depois nasceu Jessica, nossa primeira filha. Aqui termina capítulo 1, parte 2. No próximo podcast do audiolivro Seja Executivo e Não Executado, começamos com capítulo 1, parte 3. Esses são os novos horizontes. Convido você a seguir o podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou na sua plataforma de preferência e receber e ouvir os próximos capítulos de Seja Executivo e Não Executado. Mais informações e contato no meu site www.thomasrioch.com.br. Obrigado pela participação. Até o próximo capítulo do livro Seja Executivo e Não Executado.